Olá! Vamos terminar o capítulo 1? Então vamos lá. A gente tinha terminado o Edu perguntando para ele como é que não te acharam? Aí ele responde: é que eu sou mais esperto do que você. Quando saí de casa, deixei um bilhete dizendo que eu queria ficar uns dias fora, sozinho, para pensar na vida, tomar alguma decisão. Que ninguém ficasse preocupado comigo. Como lá em casa o nosso último assunto tinha sido a separação, minha esposa não tinha por que sair me procurando imediatamente. E assim ganhei tempo. Fiquei só um dia e uma noite em Campo Grande e depois comecei a viajar de carona. É bem provável que tenham ido até Campo Grande atrás de mim. Na rodoviária da minha cidade, podiam informar o destino da minha viagem, mas daí para frente, não deixei rastro. Naquele tempo não tinha câmera em todo canto como tem agora, então o meu rosto não foi filmado em nenhum lugar. Pelo que me lembro, nem o nome no bilhete de passagem a gente precisava escrever. De Campo Grande em diante, fui de carona, de cidade em cidade. Ficava um pouco em cada uma e fui parar em Belém do Pará. Dormi na calçada do Ver o Peso. Peguei muita fruta descartada para comer. Fiquei uns meses lá e depois comecei a voltar. Do mesmo jeito, de carona. Mas eu sempre pedia para os motoristas me deixarem na estrada, longe da entrada das cidades. Também nunca fiquei em posto de beira de estrada, exatamente para ninguém me reconhecer. Certa vez, perto de Marabá, o caminhão em que eu vinha não pôde passar na ponte, porque estava bloqueada por um monte de gente com picareta na mão. Eu e o motorista apeamos da boleia do caminhão e fomos ver o que era aquilo. Era uma manifestação dos garimpeiros de Serra Pelada. O garimpo já estava quase no fim, mas mesmo assim havia muita gente ainda trabalhando nas encostas das colinas. O garimpo propriamente dito só podia ser explorado por máquinas devido à profundidade que a lavra alcançou. Então os garimpeiros iam descobrindo pequenos veios de ouro entre as montanhas e começavam lavras novas. O motorista voltou para a estrada e eu fiquei ali, no meio daquela gente toda. Foi uma angústia, sempre olhando para ver se via gente conhecida. Imagina que paranoia, mais de 2.000 quilômetros de distância, e eu imaginando um rosto conhecido em todas as pessoas que me olhavam. Acabei fazendo amizade com um goiano, homem de caráter, muito correto, que me convidou para trabalhar com ele. Eu não tinha documento algum, por isso não pude me associar à cooperativa dos mineradores. Esse homem me registrou na cooperativa como seu empregado e durante 6 meses cavamos e peneiramos muita lama e cascalho. No fim de tudo, alcançamos o saldo de 2 pepitas de aproximadamente 200 gramas cada uma. Deixei tudo com ele quando vim embora e, em troca, ele me comprou roupa e sapatos novos. Saí de lá limpinho, todo arrumado. E não encontrou nenhum conhecido? Não,
era só cisma minha. E quanto tempo demoraram suas andanças lá pelo norte? De quando eu saí de casa até chegar aqui em São Paulo, foram 3 anos. E você pedia esmola nesse tempo? Eu levei dinheiro e gastava bem pouquinho. Comia bem pouco e o dinheiro até que durou bastante. E tive sorte que nunca me roubaram um tostão. Esses 6 meses em que fiquei em Serra Pelada, morei em um alojamento. O goiano comprava comida e repartia comigo. Mas, quando estava nas estradas, às vezes eu pedia esmola, sim. Ia aos restaurantes, pedia uma marmita, de vez em quando me davam, outras não. Em algumas cidades tinha albergue da prefeitura e eu ia lá de noite, pegar um prato de sopa e tomar banho. E dormir? Não, nunca dormi em albergue. Eu procurava ficar longe de gente. Tinha medo de que me reconhecessem. Mas você não trabalhou 6 meses no meio de tanta gente lá no garimpo? Sim, mas só eu sei a agonia que passei. A gente mal via o rosto das pessoas, todos com a cabeça coberta com chapéu e lenço por causa do sol. Era difícil reconhecer alguém. Uma vez, no Mato Grosso, fiquei em uma cidade perto do Rio São Manuel. Encontrei uma cabana abandonada e comecei a dormir lá. Fiquei um tempão nessa cabana. Aprendi a pescar peixe com a mão. Pegava uns talos de capim e jogava na água, perto do barranco. Os peixes vinham. Eu dava uma paulada e matava. Aí assava e comia. Assava como? Na brasa. Juntava capim seco, fazia fogo com pedras e colocava galhos secos para queimar. Espetava o peixe e o deixava no meio das brasas. Você já tinha virado índio e comia sem sal? Sem tempero nenhum. Tirava apenas as escamas com um filete de galho seco ou com um caco de vidro e assava. No começo é ruim, mas depois a gente se acostuma. Lá era gostoso na beira do rio, silêncio bom, escuridão plena. Mas começaram a aparecer uns pescadores que me viam por lá. Eu saí correndo para me esconder no meio do mato quando eles chegavam. Mas eles me viam. E como eu estava com a roupa rasgada, suja, cabelo e barba grande, eles começaram a me chamar de velho do rio. Lembra do velho do rio? Eu não. Era um velho de uma novela que tinha passado na televisão. Era um mito, uma espécie de alma do outro mundo que vivia na beira dos rios. Era barbudo e cabeludo. Então, quando os pescadores me viram, acharam que eu fosse o velho do rio. E vinha cada vez mais gente para me ver. Eu me escondia, e aí é que eles acreditavam mesmo que eu era ele. Fiquei com medo dessa história se espalhar para muito longe e começarem a me procurar, me investigar. Resolvi ir embora. Peguei carona com um pescador em um barco. Fui para outra margem. De lá, fui para a estrada e continuei a viagem. E depois que você chegou aqui no estado de São Paulo, veio direto para a capital ou foi lá para a sua cidade? Vim direto para cá. Passei uns tempos no Parque Dom Pedro, às vezes ia para as estações do metrô, Estação da Luz, rodei a cidade. E como veio parar aqui nesta rua? Se eu te contar, você vai me chamar de mentiroso de novo. Foi uma coincidência inacreditável.
Eu estava passando aqui e ali na outra calçada tinha um caminhão descarregando material de construção. Uma baita carreta. Este prédio ali estava em construção. Olhei a carreta e sabe o que estava escrito? Sabe de quem era? Da Alcântara. Da Alcântara. A fábrica do seu avô? Do meu avô não, do meu irmão, que pôs o nome de Alcântara em homenagem ao meu avô. A fábrica em que passei meus últimos anos de empregado. Está vendo aquelas colunas romanas ali? As do pé direito? O que é pé direito? Essas colunas mais altas que vão do chão até o primeiro andar. Esse vão alto chama pé direito. E esse modelo de colunas é o mesmo que eu projetei. Eles estão fabricando até hoje. As paredes inteiriças também são minhas. Os contramarcos das janelas também. Quando vi a carreta descarregando essas peças, parei aqui, fiquei olhando e nunca mais saí daqui. Assisti à construção do Breaks inteirinha. Caramba! Ontem eu falava com um mendigo morador de rua e hoje falo com um engenheiro rico, dono das colunas do prédio. Não sou dono das colunas, sou dono do projeto. Mas não posso mais usar a minha propriedade. Não tenho nem documento para provar que eu sou eu. Como provaria que o projeto é meu? E a sua família? Você nunca mais viu ninguém? Meu pai e minha mãe? Não vi nunca mais. Não sei se ainda estão vivos. Provavelmente não. Meu irmão eu vejo de vez em quando. Ele sabe que você está aqui? Não, mas ele passa sempre por aqui. Já veio várias vezes aqui nesta padaria tomar um cafezinho. Às vezes vem sozinho, às vezes vem com os amigos dele. Já veio uma vez com um rapaz que ele chamou de filho. Mas ele não falou com você? Comigo não. Ele fala com os amigos dele. Ele não te reconheceu? Reconhecer como? Quando saí de casa tinha 31 anos e pesava 70 quilos. Hoje tenho 62, estou careca e peso mais de 100 quilos. Vestido desse jeito, sujo, esfarrapado, quem vai me reconhecer? Uai, quando você comia bastante, você pesava 70 quilos. Agora que você come bem pouquinho, engordou? Engordar não é necessariamente uma questão de mais comida ou menos comida. Pode-se engordar só com as glândulas que o organismo produz, independentemente de comer ou não. Mas me conta, como é que você vê o seu irmão sem que ele te veja? É em espírito que você vê? Em carne e osso, bem aqui do meu lado. Mas não quero falar disso. Às vezes, acho que é só alucinação, que eu nunca ouvi de verdade aqui. E a sua mulher? Também não vi mais. E minha filha hoje deve estar com quase 40 anos. Ela sim, eu gostaria de rever. Por que você não vai lá? Vou chegar lá assim e dizer o quê? Sou seu pai, vim ver você. Como você está? Ela chamaria a polícia. Talvez não. No mundo não tem só gente ruim, não. Tem gente que pensa diferente dos outros. Quem sabe, depois de grande, ela não entendeu os seus motivos e não guarda mágoa nenhuma de você.
Como ela poderia entender? Ela tinha só 7 anos na época. Que adulto esquece um trauma desses? Se me perguntassem o que eu mais quero na vida hoje, responderia que era ver minha filha. Quando penso na família, é a imagem dela que me vem à cabeça. Pequenina, dócil. Agora é uma mulher feita. Provavelmente provavelmente já tenho pelo menos um netinho. Mas me diga outra coisa que eu não entendi. Por que, em vez de você sumir de casa, não procurou um psiquiatra para se tratar? Se o seu problema era bebida e depressão, você se curava e hoje estaria lá, com eles. Olha quem fala. Você não se internou várias vezes para se tratar do vício e não fugiu dos centros de reabilitação? Pois então, eu fugi antes de me internar, que é praticamente a mesma coisa. No fundo, meu problema nem era a bebida e a depressão. Eles eram apenas a consequência. Meu problema mesmo era não acreditar em mais nada. Por isso eu não queria me curar. De que me adiantaria viver sóbrio em um mundo em que eu já não aproveitava quase nada? Quando resolvi ir embora, já previa que meu futuro seria assim, perambulando pelas ruas. Cheguei a um ponto em que eu não via diferença entre ser um mendigo e ser uma pessoa normal. A vida, de certa forma, nos trata como iguais. Como pessoa normal, eu vivia mendigando afeto, compreensão, trabalho, justiça. Hoje, eu mendigo apenas um pedaço de pão. Não saí ganhando. Mas isso não vale. Você é um concorrente desleal. Desleal por quê? Você é rico, tem estudo, profissão e vem aqui na rua competir com a gente, disputar as migalhas com esses coitados analfabetos, doentes mentais. Vai para casa, deixa as esmolas das ruas para nós, que não temos amparo algum. Eu nunca fui rico. Eu usufruía de uma estrutura rica, mas eu mesmo sempre fui um pobre coitado, igual a você. Que amparo você acha que eu tinha? Em termos materiais, nunca tive nada que fosse realmente meu, que me desse orgulho de ter conquistado. Seu diploma, sua boa casa, seu bom emprego, nada disso era realmente seu? Ah, você é um mal agradecido. Você devia ser daqueles filhinhos de papai que nunca estão contentes com nada. Não fale assim. O diploma era meu, mas não era o diploma que eu desejava. A casa era minha, mas eu tinha mais momentos de angústia do que de prazer dentro dela. E o emprego era bom, desde que eu acatasse todas as ordens, sem nenhum questionamento. Meu irmão se julgava mais do que patrão. Queria ser o dono dos pensamentos dos empregados. Então, meu amigo, me diga, o que eu tinha de fato, se nem meus pensamentos eu podia controlar? Ah, não sei. Só sei que se fosse comigo, eu que não largaria uma vida dessa para cair no mundo. Eu enfrentaria o meu irmão, saía no braço com ele, mas não arredava o pé de lá. Você tem razão. Faltou isso em mim. Mas cada pessoa reage diferente diante de um problema. A minha reação foi de desgosto.
a sua poderia ser de briga. Mas você também não lutou contra o seu mal. Você caiu no vício. De que adianta agora você dizer que eu deveria ter feito isso ou aquilo, se você também não fez, e estamos nós aqui, na mesma sarjeta, enfrentando o mesmo destino? Ah, mané, poxa, agora você pegou pesado. Mas não é verdade. Todo mundo acha que sabe resolver o problema dos outros e, no entanto, não encontra solução para os próprios. E olha, não estou criticando você, não. Só estou afirmando que a vida é assim mesmo. Somos especialistas no alheio e leigos em nós mesmos. Jamais tomamos o remédio que indicamos para os outros. Remédio? Eu não tomo remédio, eu tomo cachaça. Me contem aí nos comentários o que vocês estão achando. Vocês gostaram desse primeiro capítulo? Eu gostaria muito de saber, tá bom? Então amanhã nós vamos para o segundo capítulo, tá ok? Muito obrigada por estarem aqui comigo. Até amanhã.